Sr. José Aldemaro Pinheiro Filho, vulgo Léo Pinheiro, né? Isso. O senhor sabe do que está sendo acusado, os fatos imputados ao senhor nesse processo. O senhor sabe que tem o direito de ficar em silêncio se preferir, né? Que isso não é usado em prejuízo da sua defesa. Tem, ao mesmo tempo, a chance de explicar esses fatos aqui, eventualmente ter alguma atenuante de pena por disposição legal. Então, pergunto se o senhor quer falar, quer ficar em silêncio. Vou falar, sim. Vai falar. Tá. Eu vou inverter a ordem aqui, que nem fiz ontem. Vou perguntar primeiro dos fatos específicos da reforma do sítio de Atibaia. Ok. E em que ponto foram custeados pela OAS. Como começou, como foi o pedido, se o senhor puder me explicar. Bom, em fevereiro de 2014, possivelmente no final do mês, eu fui convocado pelo ex-presidente Lula para um encontro no Instituto Lula. Chegando lá, ele me explicou que queria fazer uma reforma, não era uma reforma grande, num sítio em Atibaia, e era numa sala e numa cozinha. E também tinha um problema num lago que estava dando infiltração. Se eu podia mandar alguém, uma equipe, para dar uma olhada e tal. Eu disse, não, presidente, eu gostaria de ir pessoalmente, o senhor marca o dia que eu vou estar presente. Então ele marcou no sábado seguinte. Fui eu e o Paulo Gordilho, que era diretor da OAS Empreendimentos, já tinha conhecimento dos serviços que nós vínhamos fazendo no triplex do Guarujá. Então eu preferi que Paulo também continuasse para que essa coisa não ficasse muito divulgada dentro da organização. Então eu fui com o Paulo, num dia de sábado. O presidente combinou comigo de eu ficar aguardando após o pedágio da Fernão Dias, que eu não sabia onde é que ficava, era difícil de chegar. E isso ocorreu, eu fiquei esperando e fui seguindo o carro dele, estivemos no sítio. Ele e a dona Marisa me mostraram, a mim e a Paulo, os serviços que eles gostariam de fazer na sala e atingiria a cozinha, porque tinha uma parede, tinha que desmanchar e tal. E nós dissemos, presidente, é melhor, a gente já sabe o que Paulo além de arquiteto, ele é arquiteto, mas é um grande engenheiro também. Deixa a gente fazer um projeto tal e mostrar ao senhor. E fomos ver o lago, que estava tendo infiltração, aí nós demoramos um pouco para tentar entender como é que estava acontecendo aquilo. Então eu disse, olha, o lago a gente vai ter que esvaziar, porque está percolando água por baixo e tal. Isso foi num sábado e ficamos de fazer um pequeno projeto tal para voltar a estar com ele. Ele então marcou na residência dele em São Bernardo, também um dia de sábado. Eu acredito que umas 2 ou 3 semanas depois, estava ele e Dona Marisa, eu fui com Paulo e mostramos a ele como é que seria a reforma da sede do sítio, que tinha uma abrangência na sala e interferiria na cozinha. Então tinha que mudar os armários, fazer algumas coisas. E no lago que teria que ser esvaziado e tal. Então o presidente combinou comigo o seguinte, olha, tudo bem, pode iniciar os serviços. Eu só lhe pediria, Léo, que as pessoas não se apresentassem na cidade de Atibaia, questão de sigilo, que as pessoas não tivessem uniforme, essas coisas da OAS, que não tivessem nenhuma identificação. Então combinei com o Paulo Gordilho de que, se possível, trouxesse pessoas que não fossem nem de São Paulo e vieram de Salvador, pessoas da confiança dele, para que pudesse fazer. E essas pessoas foram um encarregado, se não me falha a memória, 3 ou 4 operários. E ele determinou que qualquer coisa conversasse com o caseiro, desculpe, com o caseiro, acho que é o Maradona o nome, e que teria um lugar para essas pessoas dormirem e tal. E assim foi feito. Isso foi durante o mês de março até talvez julho, agosto de 2014. Tá. Foi a primeira vez que o senhor foi... Tem água aqui, se ele... Aqui também. Ah, tá. Essa foi a primeira vez que o senhor foi no sítio, foi com essa... Primeira e única vez. Foi a única vez que o senhor foi no sítio. E o presidente, quando o senhor falou com ele no Instituto Lula, ele falou de quem que era o sítio? Não me falou,
eu também não perguntei. Mas a reforma era para ele, no interesse dele. Eu tive com ele e com Dona Marisa, Tá. no sítio e na casa, na residência dele em São Bernardo, com ele e Dona Marisa, eles que determinaram tudo como é que devia ser feito. Tá. Na primeira visita ao sítio, o Fernando Bittar estava junto? Eu me recordo bem do filho dele, do filho do Lula. do presidente, O senhor Fábio? Fábio. E eu acho que me apresentaram o Fernando. Eu não tenho certeza, mas me parece que sim. Mas o senhor conversou sobre a reforma com o presidente e com a Dona Maria? Eu só conversei com o presidente. Tá. Ela estava presente nas 2 vezes que eu tive contato com os dois. O senhor daí passou o serviço para o Paulo Gordilho sem falar de valor, ou depois o Paulo te falou de valor? Como é que foi? Paulo, depois que a gente teve a aprovação do que deveria ser feito, me informou que tinha pedido orçamento da KIT para fazer os armários, que era o ponto que talvez fosse o custo maior. Eu apenas pedi a ele que tentasse coordenar junto com o que estava se fazendo no triplex, para quando a gente fosse conversar com o presidente, tivesse autorização para os dois, para não ter que incomodar o presidente e a Dona Marisa. E isso foi feito. O Paulo me informou que estava em negociação a proposta da cozinha tinha, acho que me parece, 170 mil reais, que ele ainda iria negociar. Eu autorizei ele que pudesse fazer e o resto dos serviços tinham autorização, ele atendeu o que fosse necessário ser feito, né? Ele te passava detalhes, por exemplo, de como foi pago a Kitchens, ou que a Kitchens exigiu que o proprietário assinasse a nota fiscal? O Paulo te passava esses detalhes? Me passou, sim. Tá. E Me ele passou. te passou que daí era o Fernando Bittar que constava como proprietário e que tinha assinado? O presidente tinha me orientado que eu não fizesse nada em nome da OAS, né? Não pode ser feito nada em nome da OAS. E as compras eram feitas na cidade de Atibaia pelo encarregado que estava lá, e ele recebia um dinheiro que a empresa disponibilizava para ele, ele fazia as compras, segundo me consta, me parece até em nome dele, porque era recibo, não era nota fiscal. A Kitts era mais complexo isso porque é uma empresa grande, e além da fabricação dos armários, tinha que fazer também a montagem, e tinha que se deslocar, tinha que ter nota fiscal, tal. Então, Paulo me falou que iria fazer o pagamento por fora, quer dizer, caixa 2 para Kitts, e deveria botar em nome de uma pessoa que fosse orientado por ele. Ele me falou que a nota fiscal foi tirada em nome do seu Fernando Bittar. Agora, eu não sei quem deu essa orientação para que fosse em nome do Fernando. Eu, quando eu recebi a informação... Ele te falou, mas falou. O senhor não sabe por quê, e o senhor não sabia em Não, quem eu estava sabia registrado o sítio. Não sabia. Tá. Aí o senhor mencionou que esse valor seria pago do caixa 2. O que alimentava esse caixa 2? Da onde era esse valor que a OAS tinha? Esses valores devem ter tido origem na construtora, né? Tá. Porque a OAS Empreendimentos é uma imobiliária, ela não transita com esse tipo de... não tem esses envolvimentos que na construtora, pelas relações públicas, tem. E a construtora tinha uma área de controladoria, então, que gerava esses caixa 2. Então, deveria ter sido feito através da construtora, dado para a OAS Empreendimentos, para ela poder operacionalizar através das pessoas que estavam fazendo a obra e o pagamento da KIT. Mas essa ordem direta não partia do senhor? Deve ter partido, né? Tá, deve ter partido. Tem, acho que, mensagens ou e-mails falando de centro de custos do Sim. sítio e do sítio e praia, eu acho. Essas mensagens, o senhor pedia para discriminar, então, o centro de custo de cada uma das 2 obras que o senhor estava fazendo a pedido do... Nós temos um regime de contábil que são individualizados, né? Cada tipo de obra tem o seu centro de custo e tal. E toda despesa ela tem que ter uma referência a alguma coisa. Então tinha um código que foi criado, deve ter sido por mim, para o sítio e para, não sei se era praia ou Guarujá, uma coisa assim, para o triplex. Como eram coisas distintas e os valores do triplex eram muito maiores, e também tinha uma característica diferente no triplex, porque era um apartamento dentro de um empreendimento da própria OAS Empreendimentos. O sítio não. A gente usou um empreendimento, se não me falha a memória, o nome é Absoluto,
porque esse empreendimento logisticamente era o mais adequado. O presidente até tinha me sugerido pegar o mesmo pessoal que estava fazendo o triplex. Eu, na época, expliquei a ele que era muito distante e era uma empresa subcontratada nossa, a Talento, que fez o triplex do Guarujá. E que esse serviço era muito menor, iria ser feito por pessoas nossas mesmo que ficariam morando no sítio. Então, por isso que tinha que ter um centro de custos separado. Mas, na verdade, isso não era custo da OAS Empreendimentos, isso era custo da construtora. Tá. Mas mesmo pago por Caixa 2, o senhor fazia a contabilização dos custos de cada obra? Informalmente. Informalmente. Sim, sim. Tá. Essa vinculação a esse empreendimento Absolute é por causa dos funcionários? Não, porque ficava na zona norte de São Paulo, mais próximo, não é muito próximo, uns 50 quilômetros, 60 quilômetros do sítio. Então, qualquer coisa que as pessoas precisassem de emergência, teriam uma base logística só. Né? Tá. E algumas coisas foram debitadas nesse empreendimento. Tá. E aí o senhor falou que formava-se um Caixa 2 com valores da construtora, mas eram oriundos de sobras de contratos diversos. Eu acho que... Na verdade, a gente tinha, desculpe, a operação de Caixa 2 tem um pulmão, né? Uma reserva. E essa reserva é direcionada para os diversos negócios onde tinham essas ilegalidades. Então, era desse recurso que era remetido para essa obra ou outra qualquer que solicitasse. E por qual razão que a OAS naquela época pagava 2 reformas no interesse do presidente, ex-presidente, né? Bom, a primeira do triplex foi uma solicitação feita a gente em 2009, para se nós tínhamos interesse em comprar os empreendimentos do Bancop. Eram uns 8 ou 9 empreendimentos em diversos locais. Eu até me recusei a estudar o de Guarujá, porque não fazia parte da nossa estratégia de atuação na área imobiliária. No interior, nem da Bahia a gente fazia, só em Salvador, Brasília, Porto Alegre, e estavam começando em São Paulo. Foi que o João Bacari me explica que esse só teria interesse se nós fizéssemos esse, porque tratava de um triplex que era do presidente. Foi aí que eu soube e tivemos que fazer por causa disso. O sítio, porque o presidente me solicitou, eu não podia negar, até pelo nosso relacionamento, pelo que ele fez pela empresa, eu tive que atender. Tá. Não era uma coisa comum. O que ele fez pela empresa? Eu conheço o presidente desde 1993, 92. E as nossas relações, a OAS era uma empresa da Bahia, né, que estava entrando no mercado de São Paulo nessa época. Um dos nossos sócios era o genro de Antônio Carlos Magalhães, o senador Antônio Carlos. Nós tínhamos alguns problemas com as oposições na Bahia, né, por causa dessa relação, e existia isso. Então, dentro de um projeto estratégico de longo prazo da organização, a gente já vislumbrava a possibilidade do PT vir, até porque já tinha ganho a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Arundino. Nós fizemos 2 obras lá para a Prefeitura, o Sambódromo e o Palácio das Indústrias, e teríamos que abrir essa relação de uma forma mais próxima, né? Uma questão de alternativa de poder. E daí eu conheci o presidente e estava com ele algumas vezes, tive muita orientação dele do ponto de vista da visão estratégica dele. E quando ele assume a presidência, nos ajudou, a mim pessoalmente, que eu que tinha relação com ele em diversas coisas. Em empreendimento, em negócio nosso no exterior, na Petrobras, que nós tínhamos muito problema, nós não fazíamos parte do clube da Petrobras, nós estávamos impedidos de atuar na Petrobras. Isso foi uma briga muito grande para a gente poder participar. E daí vem essa relação. Daí vem a relação com o João Bacari, que era o presidente do Bancop, depois tesoureiro do PT. Então, essas eram muito amplas, né? Tem muito negócio. Então, especificamente do que consta na denúncia, estão narrados alguns contratos da Petrobras, que teria sido pago propina, né? Sim.
para funcionários da Petrobras, ao Partido dos Trabalhadores, e que isso formaria um centro de custos, não lembra a palavra que o senhor usou, junto com o tesoureiro do PT? Nós fizemos várias obras com a Petrobras ao longo desses anos, né, durante o governo do PT. Acredito eu que no montante de 5 a 6 bilhões de reais. Essas obras tinham um valor determinado de 1% para o PT. Esses valores começaram a ser gerenciados no primeiro momento por Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT, e depois o João Vacari, que eu conheci ele um pouco antes, porque foi nessa história do Bancop. Então nós tínhamos uma conta corrente, quer dizer, a cada faturamento de cada obra dessa, a gente tinha que fazer um pagamento de 1% do valor que nós recebíamos. Mas isso não era pago imediatamente, às vezes juntava mais um pouco e o Vacari determinava, olha, eu quero que você me pague isso em caixa 2, quero que você faça doações ao Diretório Nacional do PT, ao Diretório Estadual tal, que ajude o político tal. E foi assim, a vida toda juntava-se um montante, eu tinha uma participação direta nisso, tá certo? Eu pouco delegava isso até por uma questão de ser um partido no poder, ter o presidente, eu não queria, mas tinha um pessoal da controladoria que operacionalizava, o Vacari combinava comigo ou diretamente com essas pessoas e a gente faria os pagamentos. Então qualquer despesa extra que tivesse a mando do PT, no caso, essas duas coisas que foram feitas diretamente para o presidente a nível pessoal. Como as outras despesas, eu sempre combinava com o Vacari e fazia-se um encontro de contas, como ocorreu também com o Bancop. O Bancop, quando foi passado para a gente, nos deixou vários passivos ocultos, que nós não foram informados a gente durante as negociações. Não era uma coisa ruim para a empresa. Ela tinha diversas características, esses empreendimentos que nos atraíam a nível de mercado. Mas quando começamos a fazer essas obras, começamos a ver muitas coisas que não nos foram informadas. E esses montantes, eu me lembro bem que no final de 2013, eu procurei o João Vacari e disse, olha, João, o pessoal da Oeste Empreendimento está me colocando coisas aqui que nós não fomos informados, não sabíamos, e nós não vamos continuar alguns empreendimentos, não vamos nem iniciar, porque as despesas são muito elevadas. Era problema de negociação com proprietários de terreno, com IPTU antigo, que tinha atrasado, uma confusão. O Vacari me disse, Léo, você levanta tudo isso, não paralise, nós estamos com um problema muito sério com o Ministério Público de São Paulo. Então você não pare os empreendimentos. Eu digo, não, eu não vou iniciar nenhum. Tudo bem, eu não vou parar, mas não vou iniciar mais nenhum, até que se resolva isso. Janeiro, fevereiro, aí surge a história do triplex e logo em seguida do sítio. Então eu combinei com ele, tive uma reunião com ele num restaurante em São Paulo, chamado, não sei se é carne, Casa da Carne, é do Barça, ele marca comigo, pede para eu chegar antes, e marcou com toda a diretoria do Bancop e pediu que eu levasse a diretoria da Oeste Empreendimento. E me disse, mas Léo, você não vamos misturar as conversas, vamos ter a conversa dos problemas que você está tendo, que eu gostaria que quando você entrasse no mesmo restaurante, mas numa sala à parte, foi marcado um horário depois, você confirmasse que você vai continuar as obras. E eu vou resolver todas essas pendências através de um encontro de contas. Tudo bem, levei para ele um encontro de contas, ele viu, me aprovou, tinha já os valores do triplex e o valor do sítio, mais ou menos os valores, né? Isso foi abril, maio. Isso abril, maio de 2014. 2014. E ele me autorizou o seguinte, você pode reiniciar todas as obras e esses pagamentos que você está me devendo aqui da Petrobras, vamos fazer um encontro de contas, que eram de várias obras que nós tínhamos com a Petrobras. Era um montante já significativo. E essas dívidas que o Bancop teria conosco também. E ele me disse, o Bancop não pode pagar isso, porque é um sistema de cooperativa, não pode. Então vamos abater do que você está me devendo das propinas da Petrobras. Agora, como tem o triplex e
sítio, eu vou falar com o presidente e lhe dou o retorno disso. Passado... Isso, eu vou falar com o presidente, é o Vacari. O Vacari. Ele volta a mim, talvez uma semana depois, tudo ok, e nós reiniciamos as obras e fizemos. Tá. Então, ele se comprometeu aí a falar com o presidente, se podia me parece... colocar essas reformas nesse encontro de contas. Me parece que esse encontro de Vacari, isso eu não posso lhe afirmar, mas pelo que ele me falou, que foi no sítio, inclusive. De qualquer forma, o presidente, o senhor fez a reforma do sítio e a questão do triplex até que já foi julgada, a pedido do presidente. A pedido diretamente do presidente. Tudo pela OAS. Pela OAS, pela construtora. Nunca foi indenizado ou repassado nada, nem pelo proprietário de registro, nem pelo presidente. Não. E o senhor fez isso porque o senhor entendeu que devia favores ao presidente, claro, pelas facilidades ou pela... Nos ajudou muito. Ajudou a empresa OAS durante o governo dele. Sim. Tá. Na Petrobras especificamente, o senhor falou que você tinha dificuldade porque o senhor no início não participava desse pool de empresas que faziam a maioria dos contratos. Na primeira fase. Não era chamado. E por conta do que o senhor conseguiu entrar? Através de que contato que o senhor conseguiu a empresa OAS entrar nessas obras? A primeira obra que nós fizemos era fora do clube, chamado clube. Chamaram de clube. Que não fazia, esse setor não fazia parte. E nós tivemos que ofertar um preço muito menor, né, dos concorrentes para poder ganhar. A primeira obra do clube foi a Repar, que nós não estávamos chamados e tivemos uma posição que eu informei, na época era o Delúbio Soares, não era o Vacari. Informei que nós não estaríamos de acordo em a OAS ficar de fora dos grandes empreendimentos de refinaria da Petrobras. E que nós iríamos atrapalhar esse clube, que era de conhecimento de todo mundo. E fizemos isso, preparamos proposta para dar, independentemente do que estava o conluio das empresas com a Petrobras. Foi aí que eu fui chamado pela Odebrecht e pela UTC e disseram, olha, não faça isso, vai prejudicar todo o setor e tal, e nós entramos. Lógico que eu tive respaldo do PT para fazer isso. Né? Não ia fazer isso, brigar com todo o setor de engenharia. Eu tinha o respaldo do governo para que fizesse. Já tinha uma proximidade com o Delúbio? Já tinha proximidade com o presidente, inclusive? Sim, desde 93, 92 que eu conhecia. Tá. E aí, por conta disso, o senhor entrou no clube e... Depois disso, eu entrei no clube. Esses 3 contratos que estão listados na denúncia faz parte desses negócios com o clube? Todos eles. Tá. Só me parece que Pilar e Pujuca, que é um gasoduto que também não faz parte do clube, porque a área de gasoduto não era do clube, não tinha esse entendimento entre as empresas. Os outros, a Sempre também não fazia parte do clube, foi um cartel à parte. Até pela sua proximidade que o senhor disse ter com o ex-presidente, o senhor sabe dizer se ele participava de decisões dentro da Petrobras? Acredito que sim. Mas o senhor não presenciou nada? Não, o senhor já chegou a conversar com o senhor presidente diretamente sobre algum contrato, sobre algum diretor que estava causando problema, alguma questão da Petrobras? Conversei com ele algumas vezes. Primeiro que estava tendo um atraso muito grande dos aditivos. Não sei se propositadamente ou não, mas tinha aditivo de obra nossa que levava 1 ano e meio para ser aprovado. Eu tive com ele uma vez para me queixar, dizendo, olha, isso, a relação que a empresa tem com o governo, eu acho que não é admissível esse tipo de coisa, né, para forçar a empresa a remunerar mais A, B ou C. Falei claramente com ele. Tá. E teve alguma resposta depois? Não, eu soube que ele procurou saber o que é que estava acontecendo e foi feito um levantamento de todos esses aditivos, que não era só da OAS, de outras empresas também. Isso já perto da saída dele da presidência. Né? E o senhor soube pela Petrobras ou por ele? Eu soube por ele. Por ele. Tá, ele deu um retorno. Deu retorno. Tá. Eu vou passar para o Ministério Público a palavra, que eu acho que eles estão com os e-mails e conversas separados já.
Boa tarde, Sr. Léo. Boa tarde. Sr. Léo, o senhor mencionou agora, recentemente, essa questão do clube de empresas organizado em cartel para obter os contratos com a Petrobras. O senhor se lembra mais ou menos quando que a OAS entrou nesse clube? Quem que representava a OAS nesse clube? A OAS deve ter entrado em 2007, 2008. Quem representava era o diretor. Nós tínhamos uma divisão na empresa setorial, né? Setor de petróleo, era como se fosse uma empresa, né? E era o Agenor Medeiros, durante um período. Depois foi o Henrique Frederici, mais subordinado ao Agenor Medeiros, que tinha muitas reuniões desse clube. A quem que o seu Agenor Medeiros ele se reportava? A mim. Certo. Nesse contexto desse clube de empresas cartelizadas, houve pagamentos de vantagens indevidas também para agentes, funcionários públicos da Petrobras? Sim. O senhor se recorda, o senhor mencionou quando o senhor foi ouvido na ação penal do Triplex, que o Grupo OAS, em virtude de contratos celebrados com a Petrobras, efetuou de maneira frequente pagamento de vantagens indevidas a agentes da Petrobras ligados a diretorias de abastecimento e diretoria de serviços. Sim. O senhor confirma? Confirmo. O senhor tinha conhecimento de que essas diretorias elas eram loteadas entre partidos políticos? Tinha, sim. O senhor sabe me dizer que diretoria era relacionada a qual partido? A diretoria de abastecimento ao partido PP, né? E a diretoria de serviço ao PT. Certo. O senhor falou antes, respondendo as questões da doutora juíza, que existia esse pagamento de vantagens indevidas ao PT, no percentual de 1%. 1%. Certo. Para a diretoria de abastecimento, também havia esses pagamentos? Havia, só que na obra da Repar, parece que os consorciados nossos é que faziam esses pagamentos. Na Renest e nas outras obras, os gasodutos não eram dessa diretoria, mas fazia sim. Nós fazíamos também. Não da Repar, mas nas outras sim. Quando o senhor foi ouvido ainda no caso do Triplex, que eram objetos o consórcio Compar e Renest Conest, o HDTs e o DAs, o senhor relatou que esses contratos foram obtidos mediante ajustes de mercados e foram efetuados pagamentos de vantagens indevidas. Sim. É importante esse fato porque esses contratos são também crimes antecedentes aqui, objetos dessa denúncia. Com relação específica aos contratos que estão denunciados por corrupção nesses autos, o senhor já mencionou com relação ao gasoduto Pilar e Pojuca? O gasoduto Coari-Manaus foi o primeiro. Apesar de não fazer parte do cartel, do clube, foi uma concorrência independente. Foram 3 lotes, nós ganhamos na competição sem nenhum tipo de arranjo entre as empresas. Houve pagamento de vantagem devida para a diretoria e para o PT. O SEMPES, houve pagamento para a diretoria de serviço e para o PT. O Pilar e Pojuca, na cronologia, eu não me lembro agora quem foi antes de SEMPES ou Pilar e Pojuca, porque são obras que demoraram muito tempo. O SEMPES teve pagamento à diretoria de serviço e ao PT. Pilar e Pojuca, me parece, eu não tenho como afirmar, mas nós não fizemos pagamento à diretoria, só nos aditivos, parece que houve algum tipo de acerto. O Agenor vai depor, ele tem mais detalhes sobre isso, mas teve também, né? Não houve, parece que para o PT no Pilar e Pojuca, por causa nós tínhamos entrado com um preço muito baixo e estavam com um prejuízo muito grande. Mas para a diretoria de serviço, me parece que houve numa fase de aditivo, alguma coisa. Mas a Agenor pode explicar isso mais detalhadamente. Sim, doutora.